Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Professor João Neto que vos fala. Vamos para mais uma aula de hoje, português sexto ano, né? Hoje é 10 de março. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo bem bacana, voltado a esse início do ano letivo. E nós vamos falar hoje sobre classificação dos substantivos. É uma classe de palavras, né, muito usada para nomear as coisas em geral. Então, pelo número de palavras existentes na língua, é necessário a sua classificação, bem como a sua flexão, né, de gênero e número, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Então, para a nossa aula de hoje, nosso conteúdo é análise linguística. Nós vamos falar sobre classificação dos substantivos. Tem como objetivo nessa aula que vocês reconheçam a função dos substantivos no texto e também a sua classificação. Então, alguns procedimentos serão adotados durante essa aula. Nós iremos fazer a leitura e análise dos substantivos no texto proposto abaixo. Em seguida, vou exemplificar para vocês e as devidas classificações com exemplos, ok? Na sequência, vocês irão fazer um exercício que eu propus também abaixo. Todo esse material aqui que eu estou explicando, eu vou deixar disponível também em PDF, combinado? Então, vamos para o vídeo. Nosso conceito. Bom, pessoal, substantivo, né? São a classe de palavras, né, que servem para nomear, ou seja, as palavras da língua portuguesa que são usadas com a função de nomear seres reais ou irreais, coisas em geral, imaginárias ou não, são classificadas como substantivo. Então, em todas as línguas, o maior número de palavras existentes são substantivos, que são nomes de coisas. Então, quando eu tenho uma palavrinha aqui num texto ou no uso, ela está sendo usada para nomear as coisas em gerais, logo eu tenho a classificação de substantivo, certo? Então, o que é que nós vamos observar aqui? Eu trouxe um texto aqui abaixo, nós iremos fazer uma leitura e vocês irão observar principalmente as palavrinhas que estão destacadas, certo? Esse é um poema de Otávio Roth, cujo título é Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz. Às vezes são coisas bem simples na nossa vida que nos deixam feliz, que você deseja, talvez, quando ser grande, né? Possuir objetos, possuir bens, mas vocês vão ver que as coisas que nos deixam felizes é justamente aquilo mais simples, né? Aquilo que a gente pode ter e teve ao longo da vida. Então, o texto traz o seguinte: passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro de panela, gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado, pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tazan. Tirar a sorte no osso, jogar a pedrinha no poço, um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete peça, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoado de flamingo, herói que fuma cachimbo, anãozinho de jardim, lacinho de cetim e terminar um livro assim, lendo com prazer. Então, esse é um poema de Otávio Roth que traz aqui vários nomes citados no texto. Eu marquei alguns, bem como os outros que estão sendo usados aqui para caracterizar, que não estão com a função específica de substantivo, né? Que nós também vamos falar deles mais à frente. Mas vamos analisar aqui, ó. Primeira palavrinha marcada no texto, passarinho, né? O nome de um ser vivo, né? Pijama, então o nome também de uma vestimenta. Brigadeiro, o nome de uma comida. Gato, o nome de um animal, uma espécie de animal. Cheirinho é o nome de uma sensação que está até no grau diminutivo, forma carinhosa. Disco, nome de um objeto. Pão, nome de uma comida. Drops, nome também de um doce, né? Uma bala. Grito, o nome de uma ação. Tarzan, nome próprio, né? O nome de um personagem famoso. Sorte, o nome também
de uma sensação, né? Pedrinha, nome de um objeto, né? Objeto em real. Cachecol, nome de uma vestimenta, e aí sucessivamente. Papagaio, nome de um animal. Tapete, um objeto de uso doméstico. Vagalume, um inseto. Dias, né? O nome que se dá à passagem do tempo. Corrimão, que seria aqui um objeto, né? Um utensílio usado em residência, né? Em salgões de aeroporto, etc. Almoço, o nome de uma refeição. Anãozinho, nome aqui de um personagem, né? Seria aqui um personagem no diminutivo, lacinho e etc. E livro. Pronto, então aqui vocês perceberam que todas as palavras existentes no texto que foram marcadas aqui em negrito, elas têm uma função de dar nome, nomear os seres, as coisas, né? Em geral, inanimado ou não, real ou irreal. Todas as palavras usadas aqui no texto por Otávio Roth, elas têm a função de dar nome, atribuir nome às coisas existentes. Então, assim, todas elas aqui, por ter um número de palavras, a gente vai observar como eles classificam, certo? Então, vocês podem pausar o vídeo, podem repetir, ouvir a repetição do que está sendo colocado, para que vocês também aprendam a classificação abaixo, certo? Deixa eu subir mais um pouco para ficar mais visível. Bom, pessoal, em relação à classificação dos substantivos, o que que a gente pode mencionar? Como é que eu classifico o substantivo? A classificação das palavras que são substantivos, elas acontecem, vamos dizer assim, por origem, né? Pela origem da palavra, né? Se ela foi de origem primária, se ela surgiu para nomear um ser, ou se ela já surgiu a partir de outra palavra existente, né? Em relação à sua formação, ela é formada por uma palavra, né? Ou ela é formada por mais de uma palavra. Então, ela pode ser classificada dentro dessa visão também. E em relação à sua funcionalidade, se ela vai ser usada para nomear uma espécie, se ela vai ser usada para nomear um conjunto de coisas, a gente fala dos coletivos, né? Se ela está sendo usada com função de nomear um ser em específico, uma cidade, por exemplo, em específico, Mauriti, Brejo Santo, João, Miguel. Então, são nomes de pessoas e de lugares que têm uma especificidade. Então, eu vou usar aqui com letras maiúsculas, então eu estou falando da funcionalidade da palavra. Então, geralmente, a classificação do substantivo ele vai ocorrer por essas três indicações, né? Em relação à sua origem, formação, né? E funcionalidade da palavra. Então, vamos conhecer abaixo, eu vou relatando cada uma delas aqui, e o que a gente pode observar também que todas elas vai funcionar com uma dualidade, certo? Eu vou estar sempre uma em oposição à outra, certo? Então, a gente vai observar aqui que há sempre uma dualidade na hora de classificar o substantivo, classificar essas palavrinhas. Eu vou buscando algumas palavrinhas do texto também ao longo da nossa aula, certo? Então, por exemplo, substantivo primitivo. Vamos falar logo dessa dualidade aqui, ó. Substantivo primitivo e o substantivo derivado. Quando a gente menciona o substantivo primitivo e derivado, nós estamos falando aqui da origem dessa palavra, certo? As palavras que têm origem primária ou secundária. Então, assim, substantivo primitivo seria aqui palavras que surgem para dar nome ao ser, sendo ela primária. Pronto, então assim, a gente pode ver outras indicações. Vamos citar um exemplo, uma palavra que seja primária aqui. Vou colocar aqui como exemplo. Então vamos lá. O exemplo, ferro, né?
ferro. A palavra que eu colocar aqui como primária, eu vou procurar uma derivada quando a gente estiver falando do substantivo derivado. Então, ferro, pedra, são palavras primárias. Deixa eu ver aqui. Roda, são palavras primárias e etc. Vamos colocar aqui 2 ou 3. A gente pode lembrar de mais outras aqui no texto, por exemplo. Cacho, cacho, seria uma palavra primária que tem lá no texto, certo? E aí a gente segue buscando algumas outras palavras que possa ter essa ideia. Então, vamos lá. Vou deixar aqui elas em negrito, a palavra ferro, pedra, roda e cacho. E aí nós vamos falar agora da outra dualidade aqui, o substantivo derivado. Como o substantivo primitivo são as palavras que surgem para dar nome ao ser, né? Sendo ela primária, eu vou colocar assim, ó, palavras que surgem, né? Palavras que nomeiam ser a partir de uma palavra existente. Pronto, seria mais ou menos uma ideia contida aqui do substantivo derivado. Então, para a gente colocar como exemplo, vamos pegar as palavras que nós colocamos acima. Por exemplo, ferro, uma palavra que deriva de ferro. Ferreiro, profissional que trabalha com ferro. Ferradura, vou colocar ferradura. Uma palavra que deriva de pedra. Pedreira. Pedreiro também, né, que é o profissional que constrói. Pedreira. Então, são palavras que derivam de outras já existentes na língua. Roda, cacho. Vamos colocar aqui o cachecol que está lá no texto, né? Cachecol deriva de cacho. Pronto, então nós temos aqui as palavras que são consideradas palavras derivadas, né? Palavras que derivaram de outras já existentes na língua, certo? Na língua portuguesa. Em relação ao substantivo simples, deixa eu marcar aqui. Quando a gente fala aqui de substantivo simples, nós vamos pegar essa dualidade, substantivo simples e composto. Em relação ao substantivo simples e composto, nós estamos falando aqui da formação da palavra, né? Como essa palavra é formada? Ela é formada a partir de uma única palavra ou ela é formada a partir da junção de duas palavras? Então, em relação à formação dela, eu estou classificando em simples e composto. Então, vamos lá, uma palavra que seja formada a partir de uma. Então, vou colocar aqui, por exemplo, chuva. Chuva. Falta a derivação, né? Formada, palavras formadas apenas por uma única palavra. Ou um único radical, né? Isso aqui a gente vê depois falar de radical no 7º ano, mas palavra formada apenas por uma única palavra. Aí vamos citar um exemplo simples, né? Um exemplo de uma palavra simples. Aqui posso colocar uma que se classifica também nas anteriores, mas vou colocar aqui chuva, um exemplo. Chuva, né? Vou colocar também, por exemplo, sol. São palavras que são formadas por uma única palavra. Menino, pronto. Menino. São palavras formadas, são chamadas simples. Moleque, pronto. Isso são palavras simples, né? Vou deixar aqui em negrito, formada apenas por uma palavra, né? Na sua composição. Agora, em relação ao substantivo composto, pessoal, já que a dualidade do simples é formada apenas por uma única palavra, então o composto são aqui palavras formadas com mais de uma palavra. Vamos para um exemplo aqui. Deixa eu pôr um exemplo. Um exemplo
de palavras compostas, né, de substantivo composto. Por exemplo, eu posso ter elas juntas por hífen, né, ou sem o hífen. Por exemplo, girassol. Eu tenho aqui a palavra gira mais a palavra sol. Então, eu tenho uma palavra composta, né? Eu tenho, por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva é uma palavra formada a partir de duas. A palavra guarda mais a palavra chuva. Deixa eu ver, eu tenho aqui, por exemplo, a aguardente. Aguardente, né? A palavra água mais ardente. E aí eu posso ter outras que a gente venha também encontrar em alguns textos. Isso são exemplos de substantivos compostos, a partir da sua formação da palavra, certo? Substantivo simples e substantivo composto, nós estamos falando da formação de determinadas palavras, ok? Agora, quando nós iremos mencionar aqui o substantivo comum e próprio, nós estamos utilizando aqui a sua funcionalidade, certo? Então, o que é um substantivo comum? Substantivo comum, deixa eu deixar em negrito logo os dois. Pronto. O substantivo comum são palavras, deixa eu colocar ele aqui, tirar esse negrito. São palavras que nomeiam seres, vírgula, coisas são palavras que nomeiam seres, vírgulas, coisa em espécie. Em espécie. Exemplo. Ou seja, eu tenho aqui uma nomeação genérica. Por exemplo, se eu uso a palavra gato, por exemplo, gato, eu estou usando ele aqui no modo genérico, uma espécie de animais, né? Eu uso, por exemplo, aqui a palavra menino. Eu estou usando um substantivo comum a todos os meninos, né? Então, de modo genérico. Um exemplo aqui, deixa eu ver, seria cachorro, pronto. Cachorro. Eu estou utilizando a palavra cachorro para nomear uma espécie, né? Canina existente, e aí sucessivamente. Então, 3 exemplos. Agora, em relação ao substantivo próprio, pessoal, a gente pode observar o seguinte: já que o substantivo comum ele nomeia seres em espécie, o substantivo próprio, vamos colocar assim, são palavras que nomeiam, né? São substantivos que nomeiam seres em. Lembrando, quando eu falo a palavra seres, eu estou mencionando seres reais ou irreais, né? São palavras que nomeiam seres em particular, né? Seres em particular. Vírgula. Ou seja, específico, né? Específico porque eu vou nomear alguém, né? Vai ser próprio. Eu vou começar com letra maiúscula. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui, pegar as categorias que nós colocamos comum e vamos dar um nome. Por exemplo, gato aqui é comum, mas se esse gato ele tem um nome, por exemplo, nome de um gato comum, né? O nome mais usado que eu estou mencionando, ele vai ter que começar com letra maiúscula. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, Miau, seria o nome de um gato. O nome de um menino, vou colocar aqui o Miguel, começar com letra maiúscula. Então, são exemplos de nomes próprios, né? E deve começar com letra maiúscula, seja onde for utilizada, né? Vamos dar um nome aqui a um cachorro.
Eu tinha um na época que se chamava Ralph. Pronto, eu escrevi ele assim, Ralph. Pronto, então aqui se eu nomeei o cachorro, ele já passa a ser próprio. Então ele tem um nome próprio, ele deve começar com letras maiúsculas. Deixa eu só deixar aqui em negrito os exemplos comuns, né, que nós utilizamos, e vou deixar aqui o exemplo também em negrito dos nomes próprios. Lembrando aqui, ó, com letras maiúsculas no início, né? Então, seu nome, você escreve com letras maiúsculas, seu sobrenome, né? Então, porque é nomes próprios. Essa dualidade aqui, pessoal, vamos falar sobre substantivo concreto e abstrato. Às vezes, surge um pouco de dúvida quando eu menciono assim substantivo concreto. A gente lembra logo aquilo que eu vejo, que eu sinto, né? Mais ou menos dentro desse contexto. E substantivo abstrato é aquilo que eu não vejo, mas se eu colocar dessa forma, eu vou estar deixando de lado alguns substantivos que não têm existência própria ou que têm existência própria. Então, o correto eu vou colocar que os substantivos concretos são palavras que não depende de outro ser para ter existência. Seria mais ou menos dentro desse contexto, certo? Por quê, galera? Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, vento, o vento, ele é um substantivo concreto, a gente não vê ele, né? Então, por mais que eu não veja o vento, mas eu posso sentir. O vento tem peso, ele tem aderência, ele faz movimento, né? Ele movimenta as coisas. Já o substantivo abstrato, eu posso utilizar da seguinte maneira. Eu vou lembrar dos abstratos, palavras que só existem por causa de um ser. Por exemplo, o amor, os sentimentos em gerais, né? A amizade. Então, eu vou nessa linha aqui, substantivo concreto. São palavras que não dependem de outro ser para ter existência. Um exemplo, vamos lá. Um exemplo de substantivo concreto. Pronto, eu posso colocar aqui o vento, né? O vento, eu posso colocar menino, eu já coloquei menino, vou colocar mulher, sei lá, carro, tem vários, né? Eu vou colocar, por exemplo, aqui como substantivo concreto, o saci, certo? Lembrando que o saci, ele não depende de outro ser para existir, ele faz parte da literatura, certo? Então, o saci, ele é um substantivo concreto, assim como a iara, o lobisomem. Então, ele faz parte da literatura. Ele não depende de outro ser para existir, certo? Então, é bom a gente ter um cuidado com isso. Vou deixar aqui em negrito. E aí eu vou falar sobre a outra dualidade aqui, que é o substantivo abstrato. Então, o que são os substantivos abstratos? Como é que eles classificam, né? Eu vou dizer que são palavras que dependem de outro ser para existir, certo? Vou voltar aqui que outro ser para existir. Pronto, para existirem. Então, assim, são palavras que dependem de outro ser para existirem. Exemplo. Então, se a gente fala de existência através de outro, nós lembramos lá, por exemplo, os sentimentos em gerais, né? As ações em gerais, elas vão depender de outro ser para existir. Então, por exemplo, o trabalho, né? O trabalho, ele precisa de alguém para que ele exista, né? A raiva, por exemplo, ela depende de um ser para existir. O amor, né? Você não vê o amor por aí. Então, ele é um substantivo abstrato, né? Depende de um ser para existir. A amizade, o carinho. Então, são palavras, todos esses sentimentos, eles se encaixam aqui como substantivo abstrato. Eles precisam de um ser para existir, certo? Então, deixa eu ilustrar aqui, colocá-los em negrito. Pronto. E por último aqui, pessoal, só lembrando, ó, substantivo concreto
São palavras que não dependem de outro ser para ter existência, certo? E o substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser para existir, que é o caso de todos os sentimentos em geral, né? Agora, por último aqui, pessoal, nós vamos falar sobre o substantivo coletivo, certo? E o que é o substantivo coletivo? Substantivo coletivo, ele vai nomear, ele nomeia um conjunto de coisas, né? Vírgula, seres. Pronto, seria assim, nomeia um conjunto de coisas, seres em geral. Por exemplo, a gente vai ter aqui um conjunto de coisas, geralmente não, vai estar sempre no singular. Por exemplo, uma palavra que vai representar um conjunto de coisas. Por exemplo, se eu colocar aqui povo, um exemplo, povo, né? Povo seria aqui um conjunto de pessoas, né? Coloquei, lembrando que eu estou falando de povo em relação à população, né? Povo, vou colocar assim, conjunto de pessoas, né? Uma determinada população, por exemplo. População também né? Conjunto de pessoas. Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Pronto, cardume. Seria aqui um conjunto, né? Conjunto de peixes. Deixa eu lembrar mais aqui. Pronto. Bando. Seria aqui de pássaros. E a gente poderia colocar mais. Deixa eu ver. Pássaros. Acabei colocando o azinho aqui. O acento. De pássaros. Temos, por exemplo, enxame, né? Enxame de abelhas. Seria aqui um conjunto de abelhas, né? Várias abelhas. Esses aqui são exemplos de substantivos coletivos, certo? Então, vou deixar eles em evidência. Bom, pessoal, então assim, vocês pausem o vídeo, volta a explicação de cada um, né? Lembrando aqui a classificação do substantivo, eles vão partir sempre de uma dualidade, né? Por exemplo, primitivo e derivado, né? Simples e composto, certo? Eu voltei lá, substantivo comum e substantivo próprio, substantivo concreto e substantivo abstrato, sempre uma dualidade, certo? E o substantivo coletivo. Então, vocês assistem, pausa o vídeo, né? Assistem quantas vezes achar necessário. A atividade é essa aqui abaixo, então, pessoal, né? Você tá aqui a atividade de hoje, né? Vocês irão copiar o textinho curto, são 5 questões, ok? Então, a primeira questão, trouxe aqui um texto base, né? Uma parlenda. Quem foi a cutia, perdeu a tia. Quem foi a Pirapora, perdeu a hora. Quem foi a Portugal, perdeu o lugar. Quem foi à roça, perdeu a carroça. Rico trigo. 1, 2, 3, lá vou eu. Isso é uma parlenda de Carlos Azevedo, né? E aí, na primeira questão, estou pedindo aqui, ó. Vocês vão ler o texto e retirar, né, os substantivos comuns. Ou seja, os substantivos que estão nomeando coisas em espécie, né? Então, vocês vão retirar, fazer a leitura e escrever os substantivos que são comuns, ok? Na segunda, vocês irão ler o texto, né? Eu pergunto, quantos substantivos próprios contém o texto? Lembrando que substantivos próprios, pessoal, são nome de pessoas, nome de lugar, né? Então, vocês vão ver quantos tem e quais, ou seja, escreve
eles abaixo, certo? Nessa terceira, no verso, perdeu a carroça. O substantivo destacado classifica-se em... Substantivo destacado é a palavra carroça. Então, vocês vão analisar se ele é coletivo, B, abstrato, C, derivado ou D, primitivo. Só apenas uma opção correta, marca o xizinho, certo? Nessa quarta aqui, classifica os substantivos abaixo em primitivo ou derivado, simples ou composto, comum ou próprio, concreto ou abstrato. Veja o exemplo. Então, pessoal, aqui, a mesma palavrinha vocês vão colocar sempre na dualidade, né? Primitivo ou derivado, simples ou composto, comum ou próprio, concreto ou abstrato. Pronto, então vamos lá, vamos colocar a primeira dualidade aqui. Vento é uma palavra primitiva ou derivada? Então, uma palavra primitiva, é simples ou composto? Observando essa dualidade. É uma palavra simples, é formada apenas por uma única palavra. Então, a palavra vento também, ela é própria ou é comum? Ela é uma palavra comum, substantivo comum, e ela é concreto ou abstrato? Ela é uma palavra concreta, né? Concreta. O vento a gente não vê, mas a gente sente. Pronto, então como resposta, vocês vão buscar sempre uma dualidade, assim, observando os pares, certo? Primitivo derivado classifica, simples ou composto classifica, comum ou próprio classifica, concreto ou abstrato, certo? E aí vocês vão seguir com as palavras rui, alegria, catavento, menino, ventania, ferro e saci. Aí nessa quinta e última questão, vocês vão marcar a opção que contém apenas substantivos coletivos. Então, vocês vão marcar apenas as opções que têm substantivo coletivo. Dentre elas aqui, eu coloquei uma que tem 3 substantivos coletivos. Vocês vão marcar, certo? Então, mas é isso. Nossa atividade de hoje, certo? Qualquer dúvida, vocês podem ir lá no privado e perguntar, ok? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem nesse momento, né? Conselhos familiares também. Fiquem com Deus.